Hoje vamos aprender sobre o comando expirado. Um comando expirado é uma indecisão no mercado, iniciando e finalizando sem pavio. Quando ele aparece, não fazemos nada. Por que não fazemos nada? Porque como ele finaliza o preço, ele demonstra que não tem interesse em dar continuidade. Por mais que temos aqui um posicionamento de venda e ele trava nesse posicionamento de venda, não temos leitura de venda, porque seria uma leitura 50%. Poderia ter até mais confluências, ainda assim vai continuar sendo 50%, porque ele é um candle de indecisão. Ele é totalmente indeciso no que vem a seguir. E outro ponto é que o comando expirado, ele também oculta a liquidez. Então, se temos aqui liquidez de compra ou então liquidez de venda, ele vai ocultar esta liquidez até que demonstre interesse ou seja rompido. Então, se ele faz isso, ou então de fato ele venha a romper, aí sim ele tende a vir buscar essa liquidez. A mesma coisa na venda. Ou se ele já começa a demonstrar interesse, ou então rompe de vez. Aí sim ele pode vir buscar essa liquidez. Bem, o comando expirado, as formas que a gente de fato pode operar ele, na sua abertura, operamos igual um comando único: retrações, reversões, rompimento e conexões. Então, se o preço ele vem chegando na abertura do comando expirado, demonstra uma rejeição, temos sim uma leitura de compra. Se ele faz uma indecisão, também temos leitura de compra. E se ele faz uma indecisão com pressão de alta, também temos uma leitura de compra muito mais forte. Se ele trava tanto o corpo como o pavio, também temos leitura de compra. Essas são as leituras de reversão. Agora, se o preço fecha um candle expirado, também temos uma leitura aqui de retração. Ó, bater lá, podemos pegar uma retração. No seu rompimento, ó, caso rompa, ele vem aqui, rompeu. E o preço fez uma rejeição, temos leitura de venda. E se ele se conecta, e confirma dentro do comando, é compra. As formas de operar um comando expirado são simples. São muito simples. E em seu fechamento, em sua continuidade com rejeição do preço oposto, que é a mesma coisa perante a uma conexão, porém no seu rompimento. Então vamos lá, vamos supor que o preço rompeu aqui. Rompeu, deu continuidade. Aí veio a venda e rejeitou o comando. Temos sim leitura de compra. Então, se a gente for perceber, é muito simples operar um comando. A gente precisa das confirmações antes de pegar a entrada. Já em seus 50%,
ele tem uma região forte para retração. Trabalhamos então com confluências, né, com outras análises. Mesmo aqui, se você for perceber, ó, se fazer um final de taxa dentro de um comando expirado, sabemos que o seu 50% tem uma grande força de retração. Então, vamos ter muito mais confiança de pegar uma retração sabendo disso. Então, mas o melhor ponto é sempre a sua abertura. Ela pode finalizar assim. Ou então assim. Ou então até mesmo reverter. Agora, uma análise muito interessante é, caso este comando seja uma vela de força que principalmente deu continuidade, por ser uma vela de força e um comando expirado, ela tem muito mais força na sua retração perante a um candle expirado. Então, nesta leitura, podemos pegar até uma retração mesmo nos seus 50%. Pois ele pode tanto apenas deixar um pavio, como também reverter nos 50%. Mas para isso ela precisa ser uma vela de força que rompeu um posicionamento. E principalmente, é melhor ainda, se ela é uma vela de força que rompe o posicionamento e dá continuidade. Caso não seja uma vela de força e apenas um comando expirado, o melhor ponto de pegar a retração após um final de taxa é no seu corpo. As formas de operar um comando expirado são essas, que é a sua retração, reversão, rompimento e conexão. E que a gente não faz nada quando ele aparece, independente a análise é um candle expirado, não fazemos absolutamente nada. É muito simples operar um comando expirado. Não tem segredo nenhum, pessoal, não tem segredo nenhum. O interessante é utilizarmos ele com confluência em relação a ocultar a liquidez, caso tenha uma análise legal de compra, porém temos um comando expirado. A gente pode ter a ideia, opa, temos aqui o comando expirado, que ele oculta essa liquidez. Então, a análise pode ficar um pouco arriscada, pode ficar mais arriscada. Não quer dizer que é uma leitura ruim, não. Quer dizer que ela diminui um pouco a sua porcentagem de acerto, mas ainda assim é muito viável. E outro ponto que o comando inspirado, ele é uma defesa. Sendo ele uma defesa, se tu tem uma leitura de continuidade, dentro aqui do comando, temos aqui uma leitura de continuidade. Opa, fez isso. Ele já tocou lá, fez isso aqui. Tu pensa em pegar uma continuidade, tu sabe que ele está num ponto de muita força do preço. Então, sim, ele pode fazer uma reversão. Então, são pontos que a gente sempre tem que observar no gráfico, que é ele ocultando a liquidez e ele sendo um ponto de defesa. Principalmente mesmo se ele é um ponto de defesa como uma vela de força, que fica muito mais forte. Fica muito mais forte. Então, temos que tomar cuidado perante essas situações. Então é isso, pessoal. A aula do comando inspirado não tem muito segredo. É muito simples mesmo. É literalmente um comando único na sua abertura e um final de taxa no seu fechamento. Então, até a próxima aula. Valeu! E uma leitura mais avançada para a conexão é a seguinte. Se a gente tem um rompimento,
Temos aqui, ó. Rompimento. Preço reverteu. Fez uma nova alta. Fez outra nova alta. E se conectou no comando. Só nesse cenário aqui temos leitura de compra sem ao menos precisar de confirmação. Então, ó. Porém, um ponto ideal para pegar a compra ou é na abertura do comando ou então no primeiro registro. São os dois pontos interessantes para pegar uma continuidade. Se aqui fecha sem pavio, não temos leitura de continuidade. E fique bem claro. E a mesma coisa para o rompimento. Se a gente tem um rompimento aqui, ó, veio aqui, fez exatamente isso. Opa, temos leitura de compra. Temos leitura de compra. Por quê? Temos aqui nosso primeiro registro. Rompeu o comando. O comando por si só, ele é muito forte para retração. Então, padrão de continuidade. Temos aqui um padrão de continuidade. Rompimento. Melhor ainda se tiver liquidez aqui no futuro, no passado. Temos leitura, sim, de compra, sem precisar ter uma confirmação. Sem precisar ter essa confirmação. A gente pode pegar a compra direto. Porém, só quando existe a conexão ou rompimento demonstrando continuidade, demonstrando fluxo. Que fique isso bem claro. Então agora vamos lá para o gráfico ver se a gente encontra alguns exemplos. Aqui no gráfico vamos ver se a gente encontra alguns exemplos. Até já vi um aqui, ó. Temos aqui um comando inspirado, certo? Aqui, ó, final de taxa. Após o final de taxa é o novo preço. Então aqui é o nosso primeiro registro. Então, primeiro registro. Beleza. Rompeu. Espera tocar aqui no primeiro registro, ó, leitura de compra. Leitura de compra. Vamos procurar outro. Ó, aqui, ó, esta compra aqui, ela deixou o interesse lá em cima, certo? Ela chegou a romper, porém voltou para dentro do comando inspirado. Reversão. Pra cá não. Tem a questão dos gaps também, pessoal. Porque assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem esse gapzinho, ó. Então quer dizer que a vela, ela não fechou. Ela não fechou aqui, ela fechou nesta linha. Então, aqui a gente tem um pequeno paviozinho. Pequeno paviozinho. Então, não é um comando expirado. Então, vocês sempre têm que prestar atenção nisso. Vamos ver se a gente acha aqui algum exemplo de retração no 50% de um comando expirado. Vamos ver. Olha aqui. O que temos aqui? Uma tendência de alta, certo? Rompeu. O que a gente tem aqui? Uma vela de força. Vela de força e comando expirado. Fez um final de taxa, uma pressão de alta, final de taxa. Temos aqui uma retração no seu 50%. E deu muito boa. Vamos ver se a gente acha uma conexão. Aqui, vamos ver se conecta. Rompeu, se conectou, mas aí não confirmou. Olha, aquilo que eu falei, ó. Beleza, rompeu.
Se conectou, porém fez um final de taxa. Então aqui a gente não faz nada. Só espera o preço demonstrar alguma coisa. Um comando inspirado é um pouco chato de aparecer. Vamos ver se eu acho mais aqui uma conexão para a gente finalizar. Conexão. Aqui, pessoal, não é uma conexão, mas é um rompimento. Temos aqui um comando inspirado. Fez o seu rompimento, fez a sua rejeição. Então temos leitura de venda. Eu vou finalizar por aqui, porque não tá bem chato encontrar um comando inspirado com a sua conexão. Mas eu acredito que ficou fácil o entendimento sobre como operar um comando expirado. Então, até a próxima, pessoal. Valeu! Por que o comando expirado é uma vela de indecisão? Aqui temos um comando de compra. Temos um comando de compra. E sabemos que uma vela de 1 minuto é necessário 2 velas de 30 segundos para formar esta vela de 1 minuto. Então, o que temos em 30 segundos? Normalmente não, isso é fato. Temos uma vela, um comando, ela inicia com um comando e finaliza como um fechamento do preço. Aqui temos três opções de como se podem formar em 30 segundos uma vela de 1 minuto. Então, sabendo disso, temos o entendimento que inicia um novo preço e finaliza este novo preço. Então, se ele inicia como novo e finaliza, aqui temos um lote. O comando expirado, ele é um lote completo. Ele inicia como ele fecha. Sendo assim, após o seu fechamento, ele tende a ser indeciso. Não temos, de fato, uma indecisão, uma decisão para onde o preço vai. É justamente por isso, por ele ser um lote, que ele abre esse lote e já fecha este lote. Então, a partir dele, tanto pode reverter como dar continuidade, que é totalmente diferente quando aparece apenas um final de taxa perante a uma tendência inteira. Um exemplo. Se aqui temos uma tendência que vem vindo, deixando pavio, ó, vem deixando pavio, e aqui aparece um final de taxa, podemos entender que este final de taxa, ele fechou esse lote todo aqui. Então, dependendo do contexto, a probabilidade é de uma maior reversão. Totalmente diferente quando surge um comando inspirado, que ele inicia o preço e ele já fecha logo em seguida. Ele não tem um trabalho, ele não tem um trabalho, como eu posso te dizer, prolongado. Ele simplesmente inicia e já fecha. Então, ele acaba se transformando numa vela de indecisão.